Oi gente, estamos de volta para mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas das minhas metas literárias para 2022. Isso aqui é só o pontapé inicial, só para aquecer as nossas engrenagens para a gente já começar 2022 ali mais ou menos sabendo por que caminhos nós vamos trilhar. Mas antes, já quero te pedir, deixa aí o seu joinha, vai ajudar muito na divulgação do nosso conteúdo. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e não esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, vamos lá. O primeiro livro que eu tenho aqui é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro que traz para nós memórias e depoimentos sobre mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. A autora do livro fez um trabalho de repórter investigativa e ela reuniu aqui centenas de depoimentos de mulheres que trabalharam como enfermeiras, trabalharam de forma direta no combate e muitos desses depoimentos ficaram esquecidos na história. E a Svetlana vai trazer para nós esses depoimentos, vai resgatar a história dessas mulheres que durante anos ficaram esquecidas. E eu estou muito ansiosa para ler porque é uma premissa que muito me apetece, muito me agrada. Eu gosto muito de livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial e esse é o primeiro livro da nossa lista. O segundo livro é o Robinson Crusoe, que conta a história de um náufrago que contrariou ali as opiniões e as ideias, as ordens dos seus pais, e ele saiu numa aventura marítima até que ele parou em uma ilha chamada Ilha do Desespero e ficou lá por aproximadamente 30 anos em isolamento. É um livro que já conquistou milhares e milhares de leitores por todo o mundo, desde que foi lançado em 1719. E ele tem diversas conexões com disciplinas como História, Economia, Teologia, e é um livro que trata de uma infinidade de assuntos, e eu acredito que eu vou gostar muito dessa história. Eu já ouvi falar muito bem desse livro, e tá aqui, agora essa é a terceira meta de leitura para o ano de 2022, esse é um lançamento, A Garota que Não Se Calou. Esse livro traz para nós a história da menina que desejava estudar para poder encontrar a sua voz e falar por si mesma. A Garota que Não Se Calou é uma narrativa comovente e triunfante sobre o poder de lutar pelos nossos sonhos. É uma nigeriana, se não me engano. Eu não sei muito nada sobre a sinopse desse livro, mas também já ouvi falar muito bem dele, fiquei muito curiosa com a premissa dessa história. E tá aqui o quarto livro, Caninos Brancos. Caninos Brancos traz para nós a narrativa, é uma espécie de ficção científica que traz para nós a narrativa contando a história de um lobo nascido na floresta que é capturado e obrigado a aprender a viver num novo ambiente, o ambiente da civilização. Ele é submetido aos arroubos e às hostilidades dos outros animais e à crueldade recorrente dos seres humanos. É uma espécie de fábula e eu também fiquei muito curiosa com esse livro. Vamos ver aí o que vai acontecer, né, gente? Agora vamos para mais um clássico. Esse aqui é O Sol é para Todos. Conta para nós uma história muito densa, muito intensa de um homem que foi acusado de um crime que não cometeu, um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca, e um advogado da cidade vai entrar nessa situação para defender a causa desse homem. E a perspectiva desse livro, ele é contado sob a perspectiva da filha desse advogado. A menininha será a narradora dessa história e vai trazer para nós a perspectiva dos fatos, como ela viu. Eu não sei nada da história, estou aqui viajando, divagando aqui com vocês, porque para mim é novidade também esse livro, e é uma premissa que muito me interessa, é um assunto muito atual, muito importante, que precisa ser debatido, que precisa ser lembrado a todo instante, o problema do racismo, do preconceito, da discriminação, da injustiça, e eu estou muito curiosa para ver aí o que essa história vai nos trazer. Bom, vamos lá. O Morro dos Ventos Uivantes, né?
Muitos conhecem esse livro e chamam esse livro de romance, denominam esse livro, colocam ele no gênero do romance, mas esse livro de romance não tem nada, porque ele traz para nós uma história de dois irmãos postiços. É uma história intercalada entre amor, obsessão, ódio, rancor. É uma história muito tensa também, muito intensa, muito profunda, e apesar de muitas pessoas denominarem esse livro como um romance, pelo que eu já andei pesquisando sobre ele, de romance ele não tem nada, pelo contrário, mas eu vou encarar esse livro e vamos ver o que vai acontecer. É um clássico da literatura também, um dos livros das irmãs Brontë, e vamos lá, vamos ver o que acontece também com essa história. Mas agora aqui uma leitura um pouco mais leve, não poderia ficar de fora, na nossa lista, um clichê, um chiquilite, um romance fofo, doce, né, para aquecer aí, adoçar o nosso coração, A Pequena Livraria dos Sonhos, que traz para nós a história da Nina, que era uma leitora voraz e queria muito ter o seu negócio próprio, e ela se mudou para as terras altas da Escócia, meio sem experiência de nada, achando que seria fácil, e ela vai descobrir que as coisas não são tão fáceis e tão doces assim, conforme acontece nos livros que ela está acostumada a ler, né? E vamos ver aí também o que vai acontecer. É um livro que fala acerca de correr atrás dos sonhos. É um romance, é um clichê, um chiquilite, aquele livrinho doce que lembra aqueles filmes de sessão da tarde, mas não deixa de ser importante porque traz para nós histórias acerca de superação, de luta, de descobertas, de correr atrás dos sonhos. E isso sempre é bom, né, gente? Isso sempre alimenta as nossas expectativas, os nossos sonhos, sempre nos impulsiona a continuar. Bom, eu tô aqui com um outro clássico que é lançamento também, mas é um livro que já está aí, se não me engano, há mais de quase 80 anos no mercado. Ele foi escrito há quase 80 anos, mas ele foi resgatado pela editora Uma Árvore Cresce no Brooklyn, que conta a história da menininha que desde o momento que nasceu precisou ter muita fibra, precisou de muita resiliência, maturidade precoce, força de espírito para enfrentar todas as dificuldades, os problemas familiares, os problemas de financeiros, os problemas ali no lugar onde ela morava, na vizinhança. É uma trama que eu ouvi falar muito bem também. É um romance de formação que vai apresentar para nós, no começo da história, a protagonista ainda é criança e vai passar por todas as fases da vida dela até chegar na fase adulta. É um livro que marcou muito no período da Segunda Guerra Mundial. Várias tiragens desse livro foram feitas e enviadas para os combatentes, isso de acordo com o pouco que eu pesquisei, porque eu também não me aprofundei muito, né, para não pegar spoiler, porque eu quero entrar na história e descobrir o que ela tem para mim, o que ela vai trazer aí. Mas é um livro que, de acordo com o que eu pesquisei, ele foi muito publicado, muitas tiragens foram feitas para enviar para os combatentes da Segunda Guerra Mundial, porque é uma história de superação, é uma história de força, de compaixão, mistura humor, tristeza e vai muito além da ficção. É um livro que fala sobre encorajamento e eu fiquei muito curiosa e já estou louca para começar a ler. E com certeza eu vou voltar aqui e vou falar para vocês o que eu achei de cada um desses livros. Ainda não sei a ordem de leitura, eu estou mostrando para vocês aqui as minhas expectativas, as minhas metas, assim, para começar 2022, mas eu não sei muito bem qual eu vou começar a ler primeiro, qual vai ser a ordem, qual eu devo começar a ler primeiro. Deixa aí nos comentários, interage aí comigo, porque eu com certeza sempre respondo todos os comentários, tenho muito prazer em interagir com todos vocês. Agora, mudando aqui um pouquinho de ares, a gente vai ir para o campo dos romances policiais, investigação, suspense, e eu vou ler Deixada para Trás, que é um romance policial que fala para nós acerca do desaparecimento de duas alunas que moravam em uma cidadezinha na Carolina do Norte. Numa certa noite de verão, elas desaparecem, elas estão numa festa na beira do lago. Num determinado momento, elas desaparecem, a polícia realiza uma busca intensa, mas não encontra nenhuma pista. E depois de muito tempo, quando todo mundo já tinha perdido as esperanças de encontrá-las, uma delas reaparece com vida
dizendo que conseguiu escapar do cativeiro escondido nas profundezas da mata de forma milagrosa, e a trama é desenvolvida a partir daí. E vai ter uma reviravolta aqui, pelo que eu já dei uma olhada também. Não pesquisei muito nada sobre esse livro, não li muito sobre sinopse nem nada, porque é aquilo, né? Eu não quero pegar nenhum spoiler, eu quero entrar na história para descobrir o que ela vai trazer para nós, mas eu já ouvi falar que é muito bom. E mais um livro do mesmo autor. Esse foi o primeiro livro lançado pelo autor, A Garota do Lago. Todo mundo já leu, acho que todo mundo já leu esse livro, já ouvi falar nesse livro. E agora chegou a minha vez. Eu também vou ler A Garota do Lago, que conta para nós a história de uma estudante de direito que é brutalmente assassinada. Ela está numa cidadezinha turística, tranquila, que foi construída, foi erguida à beira de um lago, e ela está ali, e ela vai ser assassinada. E uma jornalista que está na cidade grande, ela vai ser enviada para essa cidadezinha para investigar esse assassinato, e vai começar a descobrir, a partir da sua investigação, muitos pontos de ligação, inclusive com a sua própria história, com pessoas que ela conhece. E é uma trama, pelo que eu já ouvi falar, muito bem construída, e eu estou muito curiosa para ler. E por último, porém não menos importante, um livro que eu também já ouvi falar muito bem dele. A autora é best-seller, já vendeu milhares de exemplares em todo o mundo. É o livro Estilhaça-me. É uma espécie de distopia, ficção científica, acerca de uma menina, uma garota que tem um poder especial, uma espécie de dom. E os políticos da sociedade onde ela está inserida começam a olhar para essa menina, para esse dom especial que ela tem, e começam a ver nela a possibilidade de dominá-la, prendê-la, controlá-la e usar o dom que ela tem como uma arma política. Enquanto ela queria ficar no anonimato, enquanto ela achava que o dom que ela tinha era uma espécie de maldição, as pessoas ali, os políticos daquele lugar, estão querendo usá-la como uma espécie de arma. E na verdade esse livro aqui é um livro que faz parte de uma série de 6 volumes, esse aqui é o primeiro volume, e eu com certeza, eu acredito que vou deixar para ler ele para frente, né? Porque se a leitura engatasse e eu gostar, eu acredito que vou gostar, mas eu ainda não tenho ideia do que vai acontecer. Eu acredito que eu vou querer ler os 6 volumes, mas esse aqui é o primeiro volume, e eu tô com muitas expectativas de que será uma proposta de leitura muito interessante. Bom, gente, por hoje é só. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Se a gente não se vê até a virada do ano, feliz ano novo, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo e viva a vida!